Bate-papo. Moi, nós estamos recebendo aqui na bancada a doutora Lívia Branquer Gravina. Ela é Adorei esse nome. Lívia? Ah, é verdade. Por isso que tu suspirou, tu queria tu apresentar. Dá bom dia pra doutora, que é oncologista clínica lá no HBB. Doutora, bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Doutora, sempre quando chega o mês de outubro, a gente se concentra muito nas pautas envolvendo o Outubro Rosa, envolvendo falar sobre o diagnóstico precoce, falar sobre vida, então, né? A gente acaba falando sobre vida. Mas falávamos aqui nos bastidores, acho que a gente pode começar por aí, que nós temos a sensação de um aumento considerável no número de casos. Tenho certeza que tu também, Moisés, no nosso círculo de pessoas próximas, muito mais pessoas jovens, muito mais diagnóstico, e a pergunta é porque o diagnóstico está acontecendo ou porque as pessoas estão, de fato, tendo mais a doença? Então, as duas coisas são verdadeiras, né? A gente tem, sim, detectado um aumento do número de casos de câncer, não só para câncer de mama, por exemplo, câncer de cólon e reto também, mas no câncer de mama, a gente tem detectado, inclusive, em pacientes mais jovens. Então, eu diria que o aumento do número de casos, ele se dá por alguns fatores. O envelhecimento, obviamente, da população, a detecção, né, em maior quantidade e com métodos, né, mais tecnológicos que nos permitem um diagnóstico mais precoce da doença, mas sim também o aumento do número de casos. Então, existe, né, essa maior frequência, maior incidência acontecendo na população. Perdão. Pode falar. Não, eu ia perguntar o que se deve a isso. Isso é estilo de vida? Muito provavelmente, né? Então, a gente tem estudado muito mais isso nos últimos anos. A gente sabe que alguns fatores relacionados ao estilo de vida estão totalmente ligados ao desenvolvimento do câncer de mama. Então, quando a gente fala sobre esses fatores de estilo de vida, muito mais a gente quer dizer, então, sobre a prevenção primária, que é atuar em pontos para que a gente não tenha o surgimento dessa doença. Então, alguns fatores são extremamente importantes, né? Daria para citar, então, uma composição corporal saudável, que a gente tenha massa muscular e um componente de gordura menor, ou seja, evitar a obesidade, né? Sobrepeso e obesidade. O sedentarismo, cada vez mais frequente, inclusive entre as mulheres que acabaram saindo para o mercado de trabalho, né? E acabam se mexendo menos. Quando a gente fala atividade física, é no mínimo aí 150 minutos de uma atividade física por semana, intensidade moderada, intensa. Então, as pessoas não fazem atividade física, né? A questão da alimentação é muito importante. A gente estava comentando antes o sono reparador. Então, trabalhar em turnos invertidos e restrição de sono, um sono que não repare, que não melhore, né? Que a pessoa não se sinta bem no dia seguinte. O sono também é um fator de risco, né? E a gente tem aí outros fatores. Então, alimentação, a gente precisa pensar, redução de agrotóxicos, tudo isso. Mas são vários fatores esses, então, relacionados, sim, ao estilo de vida também, Bom, né? a gente vai recebendo alguns alertas aqui, né, Aline? Pouca atividade física, a questão do peso é importante, a gente precisa se preocupar muito com o peso. A questão do sono também é cada vez mais, né? E daí, esse é um dado que preocupa, a gente tem dormido cada vez menos. E às vezes a qualidade do sono também não é boa, então a gente precisa ter o sono reparador, como a doutora Lívia fala. Mas a gente falava aqui antes... em relação a quando? Quando que a gente deve começar a fazer essa prevenção? Porque, poxa, quando começa a chegar na faixa aí dos 40, 50 anos, que me parece que a grande massa se preocupa. A gente precisa antecipar esse movimento? Qual é a idade que a gente deveria... Opa, preciso me preocupar. Ok. Quando a gente fala sobre o câncer de mama especificamente, as mulheres, elas já devem ter um médico, eu brinco assim para chamar de seu, né? O ginecologista ou o mastologista, porque cuidar das mamas é parte da saúde da mulher. E isso a gente não precisa esperar chegar aos 40 anos para cuidar das mamas, tá? Mas, de fato, a mamografia de rastreamento na população geral, quando não existe aí uma síndrome hereditária, algum gene, né, diagnosticado, relacionado, ou
uma história familiar mais precoce, né, do que os 40 anos, a gente vai sim indicar a mamografia anual a partir dos 40 anos, que vai possibilitar o diagnóstico de lesões menores. Né? Essa mamografia, então, ela é chamada de prevenção secundária. Lembra? A primária, com fatores que a gente consegue atuar para a doença não surgir, e a secundária, a detecção precoce. Quando a gente detecta lesões menores, maior chance de cura, maior chance de ser um tratamento menos intenso. Às vezes, a gente pode poupar a paciente da quimioterapia. Então, essa é a importância. Então, eu diria, mamografia a partir dos 40. E se a gente for falar, né, de outros tipos de câncer, a gente sim tem que pensar que, por exemplo, a colonoscopia começou a ser agora indicada a partir dos 45. Ela era a partir dos 50, como a gente teve uma redução nessa idade, na incidência dos casos, né, no aumento da incidência dos casos em pacientes mais jovens, a gente trouxe esse exame para um momento mais precoce. Então, sempre legal conversar com o seu médico, mas aí a partir dos 40, 45, a gente já vai ter exames específicos em relação, então, ao câncer de mama. Aumentou o quantitativo de mulheres que já detectam a doença, o problema, abaixo dos 30 anos? Aumentou abaixo dos 30, mas aumentou principalmente abaixo dos 40. Existe um estudo bem bonito publicado há poucos anos atrás, se eu não me engano, em 2017, em uma revista importante, um estudo de uma equipe de médicos brasileiros, tá? Que estudaram toda essa epidemiologia no Brasil. A região sul, nossa região, é uma das regiões, né, sul e sudeste, onde essa incidência aumenta mais, e eles distribuíram e dividiram entre essas faixas etárias e detectaram que, sim, entre 20 e 30 anos aumenta, e principalmente entre 30 e 40, essa incidência tem disparado em relação aos anos anteriores, né? Então, de novo, a gente precisa entender de onde que está surgindo isso e muito provavelmente, sim, relacionado ao estilo de vida. O que a gente pode dizer do perfil da pessoa que tem esse diagnóstico nos dias de hoje, assim, se a gente olhar para 2023? Esses diagnósticos ainda são tardios? Chega quando realmente sentiu um incômodo e aí procurou pelo exame e aí chega no oncologista? A gente tem notado nos últimos anos, cada vez mais a gente consegue detectar e a paciente chega em estágios mais precoces, então a gente consegue poupar o tratamento, mas no ambiente, quando a gente fala ainda o ambiente público de saúde, a gente ainda tem muitos casos, talvez alguns que ainda ficaram represados da questão da pandemia, e a gente não conseguiu ter acesso todo mundo aos exames, ficou aquela coisa de não sair de casa, não fazer os exames, né? E aí talvez tenha, assim, alguns casos represados, né? Mas então, de novo, aumento da incidência, a gente proporcionalmente vai ter alguns números maiores de casos também em estágios mais avançados. Mas eu acho que, de forma geral, na prática, desde que eu me formei oncologista, eu vejo, sim, casos mais precoces. Muito por isso que a gente está fazendo isso aqui hoje, né? Que é conversar sobre o rastreamento precoce e difundir essa mensagem da prevenção, né? Doutor, o câncer de mama dói? Em algum momento ele dói? Pode doer. Vamos dizer que pode doer. A gente não pode dizer dói ou não dói, mas pode doer. Se a paciente tiver uma massa maior, às vezes a gente pode ter as ínguas embaixo do braço, que pode ser uma região mais dolorida, tá? Mas por isso que a gente diz que é importante se conhecer. O autoexame, que a gente diz se palpar, ele não substitui a mamografia. Então, por isso, algumas sociedades têm tido um pouco mais de cuidado, né, quando vai indicar o autoexame, porque a mulher não pode pensar que substitui o exame. Às vezes a gente tem um nódulo mais para trás na mama que não é palpável, né, que não vai ser fácil, não tem a experiência que um profissional de saúde tem na palpação da axila, né, e das mamas, né, para ver se tem alguma íngua, algum nódulo diferente. Então, mas é importante se conhecer, e quando a mulher palpa alguma coisa diferente, não necessariamente ela tem que esperar doer para procurar ajuda. Se é uma coisa que não é esperado, que não estava ali, é uma coisa estranha, que ela não se conhece daquele jeito, notou uma diferença, é importante que procure um profissional, não esperar doer, né? Essa dor é em movimento brusco? Ou movimento Ou quando normal? apalpa? Quando palpa, mas às vezes se tu tem uma axila com comprometimento de ínguas, se a gente já tem ínguas comprometidas, às vezes mesmo no repouso as mulheres podem sentir
a região mais dolorida. Deixa eu só voltar na questão dos estágios. O estágio 1 é um estágio que tem praticamente 100% de cura, né? O estágio 2 depois diminui um pouquinho. Mas 1 e 2 são os estágios considerados assim mais aceitáveis para a chance de recuperação total do paciente? Iniciais, isso. O estágio 1, muitas pacientes a gente consegue já deixar elas sem o tratamento quimioterápico, especialmente se o tumor delas, né, que a gente diz depender de hormônios, existem os comprimidos que a gente usa, né? No estágio 2, existem alguns exames moleculares mais recentes que a gente pode usar para indicar ou não quimioterapia. Então, esses realmente são os estágios iniciais. No estágio 3, então, normalmente a gente vai ter a íngua comprometida embaixo do braço. A gente diz localmente avançado. O câncer está maiorzinho, mas ainda está restrito a essa região do tórax, né? Então, mama, axila, né? Linfonodos, ínguas regionais. E o 4 é quando a gente já teve essa doença, já se implantou, digamos, né? A gente explica, a sementinha já foi para outros órgãos e aí a gente tem o que a gente chama, infelizmente, das metástases. Esse é o estágio 4. A amamentação previne câncer de mama? É protetor, é um fator protetor. A amamentação é um fator protetor, né? A gente entende que nesse período a mulher fica também um pouco com níveis hormonais mais abaixo do que o normal, assim como se a gente for pensar menstruar muito cedo, antes dos 12 anos, e parar de menstruar muito tarde, acima dos 55. Então, a mulher ficou um período muito grande, né? Exposta aos hormônios ali. Isso é um fator, a menarca precoce e menopausa tardia é também fator de risco. Então, a amamentação é um fator protetor, gestação é um fator protetor, tá? Doutora, pensamos, o Moisés fez essa pergunta dos estágios, né? E uma pergunta que eu acho que sempre vem da audiência, é tão importante, é a cura. A cura existe, depois que tá curado, tá zerado, é vida que segue. Como é a cura do câncer? Existe, a cura existe. Quanto mais precoce, mais chance da gente atingir essa cura. Quando a gente fala em tamanho de tumor, por exemplo, esse estágio 1, a gente tem tumores abaixo de 2 centímetros. Mas o que a gente sabe? Se a gente fez uma mamografia e detectou uma lesão até 1 centímetro, essa paciente, em média, tem chance de 95% de cura. Então, essa paciente com tumor abaixo de 1 centímetro, ela muito provavelmente vai ficar curada. E a gente vê isso, sim, na nossa prática diária. Como é que é feito o tratamento daí? É somente com medicamentoso? Vai ter que fazer uma laparoscopia? Como é que é? Com estágio 1, por exemplo. Isso. Laparoscopia é quando a gente entra com a câmerazinha dentro da barriga. Então, não tem nada a ver com a mama. Não, tá, perfeito. Tá? Perfeito. Mas quando a gente vai falar da cirurgia da mama, a gente tem cirurgias mais restritas, né, que são os setores, tiram um pedacinho da mama, até a mastectomia e até a retirada da mama e também a abordagem embaixo do braço, que precisa, às vezes, da retirada dos linfonodos. Depois da cirurgia, a paciente vem, então, e é normalmente avaliada, então, pelo oncologista, que vai determinar os riscos desse tumor. Então, entra aí o tamanho, a gente olha perfis moleculares lá do laboratório para dizer se esse câncer é mais agressivo ou não, idade da paciente, é pré, pós-menopausa, história familiar, várias coisas a gente coloca aí nessa lista para indicar ou não o tratamento quimioterápico. E além do tratamento quimioterápico, tem o tratamento em comprimidinhos, que é esse que bloqueia os hormônios, né? Para não chegar o hormônio naquele tecido mamário mais e diminuir a chance de ter um novo câncer, tá? A gente está conversando aqui com a doutora Lívia Branquer Gravina, oncologista clínica do HBB. Quais são os tipos de câncer mais recorrentes em mulheres? Em mulheres, em primeiro lugar, o câncer de mama, disparado, né? O INCA previu aí para a estatística de 2022 do ano passado eram 73 mil casos novos no ano, novos, da doença. Então, é disparado o câncer mais incidente. Em segundo lugar, a gente teve uma mudança nos últimos anos, é o câncer de cólon e reto, câncer lá do intestino grosso, que a gente estava conversando antes. Esse câncer muito relacionado também a hábitos de vida, alimentação, sedentarismo também, tá? E em terceiro lugar, a gente tem o câncer do colo do útero. Antes era esse que era que ficava em segunda posição. Agora ele passou para a terceira. E em quarto lugar, o câncer de pulmão. Então, esses são os 4 cânceres
mais frequente nas mulheres. Quando a gente fala em tratamento, esses outros tipos de câncer, eles são mais fáceis de ser tratados ou mais difíceis? Tudo depende, porque vai o que a gente conversou sobre o câncer de mama em relação ao estágio que é diagnosticado, isso muda tudo para o câncer, tudo. E isso se replica para os outros cânceres também. Quando a gente tem um câncer mais localizado, às vezes uma cirurgia é curativa, né? Às vezes a gente não precisa da químio, não precisa da rádio. A gente não falou sobre a rádio antes na mama, né? Mas a rádio também faz parte do tratamento e às vezes a gente precisa uma avaliação do radioterapeuta para ver se vai precisar. Doutora, antigamente, a gente, quando visualizava alguém que estava no tratamento do câncer, a gente normalmente visualizava alguém abatido. Tinha talvez até fosse um estereótipo, mas a gente tinha. Sim. Hoje nós temos, eu até entrevistei recente no programa Papos de Mulher, uma mulher de 35, 37 anos que está no tratamento, está no meio das sessões de químio, para depois, então, avaliar se vai fazer cirurgia ou não. E eu até dizia para ela, nossa, se tu não fala, se tu não nos conta, nós não saberíamos, né? Isso é em função, de novo, de diagnóstico precoce, ou os tratamentos evoluíram, ou é uma percepção que a gente tinha, porque, de fato, antes as pessoas tinham o diagnóstico quando já estavam muito debilitadas? Ou tudo isso? Eu acho que é tudo isso. Isso aí. Então, vamos destrinchar um pouquinho. Quando a gente consegue detectar mais precoce, menos intensidade de tratamento. Quando a gente usa menos medicações combinadas, a gente consegue que esse paciente tenha mais qualidade de vida e menos efeitos colaterais. Ao mesmo tempo, o câncer também tem sido mais conversado. As pessoas, ele ainda é um tabu em muitas rodas de conversa, mas a gente tem conversado mais sobre o câncer. Né? Muito mais do que antigamente. A gente conversa, como aqui, de uma forma aberta para explicar para a população que se cuide mais. Então, conversar sobre isso, o enfrentamento disso também tem sido diferente por alguns pacientes, né? E quando a gente vai conversar sobre a questão de como o paciente fica, é extremamente importante e cada vez mais falado sobre isso. A qualidade de vida que o paciente precisa ter durante o tratamento. E eu também falo muito para os meus pacientes em relação à saúde. Não é porque é um paciente que tem câncer que ele não pode ser saudável em vários aspectos da sua vida. Então, às vezes, uma paciente consegue fazer sua atividade física, mesmo que faça de uma forma mais leve, mas consegue manter isso na rotina. A gente tem medicações ali para náuseas e vômitos muito melhores do que a gente tinha há 10 anos atrás, então a gente consegue o controle desses sintomas. A gente tem muita conversa sobre uma alimentação mais adequada e um suporte nutricional é fundamental para a gente ter menos efeitos colaterais do tratamento. Se a paciente não está bem nutrido, o paciente não está nutrido, vai ter mais náusea, vai ter mais vômito, vai ter mais diarreia, vai ter mais efeito colateral, né? Então, uma massa muscular preservada, né? Fazer musculação, manter uma massa muscular é igual à vida, principalmente no paciente oncológico. Então, isso dá uma estrutura para o paciente conseguir enfrentar o câncer. Doutora, perder o cabelo é um impacto ainda na vida das mulheres durante o tratamento? Sem dúvida. Sem dúvida é um impacto. Não só das mulheres, viu? A gente tem vários homens também que se incomodam, né, com a questão de perder cabelo. Mas, com certeza, é um impacto, é uma situação bem delicada que precisa ser conversada quando a paciente tem o risco, então, maior, que a gente chama a queda do cabelo na oncologia de alopécia, né, a queda do cabelo. Então, dependendo do esquema de químio, a gente vai ter maior ou menor potencial da queda do cabelo. Algumas químios não caem cabelo, né? E o pessoal diz, então essa químio não é forte. Não é bem assim. Mas, quando a gente tem o potencial de queda, a gente precisa, sim, conversar com a paciente. Hoje a gente já tem as toucas, né? Que resfriam a calota craniana, enfim. Mas ainda assim, se a gente usa químios que são muito intensas, combina 2 ou 3 medicações com potencial de cair cabelo, às vezes a touca ela não é suficiente para conter essa queda. Então, tudo tem que ser muito discutido na consulta, né? E, com certeza, esse aspecto precisa ser levado em consideração. E nós temos, né, Aline, um longo percurso ainda, principalmente na hora de conversar com as pessoas que estão enfrentando o problema, as pessoas que estão ao redor daquela figura, seja ela mãe, seja ela pai, seja ela irmão, porque a gente olha com, não é com preconceito, mas a gente olha como se aquela figura, poxa, o cara tá com câncer, ele tá na fila da morte, que coisa, que barbaridade, será que ele vai conseguir passar? A gente precisa dar esse amparo psicológico cada vez maior e conversar sobre.
Eu acho que conversar sobre talvez seja um dos caminhos assim que a gente precisa ultrapassar, né, doutora, essa barreira. Desmistificar a doença Exatamente. como uma coisa que, obviamente, deixará sequelas na pessoa, né? E muitas pessoas conseguem, como a Aline falou, então, manter suas atividades até mesmo durante o tratamento. Uma última questão, acho que essa seria para uma outra entrevista. Me alimento bem, faço atividade física. Sou jovem, estou lá preocupado com produto orgânico, com arroz integral, como pouca carne vermelha, mas tenho 45 anos e descobri que estou com câncer. O fator hereditário ainda é muito determinante em muitos casos? O fator hereditário, ele está sendo cada vez mais pesquisado, investigado e diagnosticado. Então, com a evolução molecular da oncologia, a gente conseguiu ter testes melhores para isso, para detectar diferentes mutações. A gente conseguiu fazer uma história familiar mais minuciosa dos pacientes e entender como que a gente vai questionar isso aos pacientes. E a gente tem, sim, diagnosticado mais dessas síndromes. Por exemplo, síndrome de Lynch no câncer de cólon e reto era muito pouco falada há poucos anos atrás, vamos dizer assim, 5, 6 anos atrás. E aí a gente começou a prestar mais atenção nisso. E o que isso impacta, né? Que é o mais importante. É quando eu diagnostico uma síndrome dessa que eu consigo fazer uma prevenção diferenciada em quem precisa. Talvez essa paciente da mama e do ovário precisa a mamografia antes, precisa ser avaliada por uma cirurgia de ressecção do ovário. No caso do câncer do cólon e reto, fazer uma colonoscopia muito antes do que a gente preconiza ali dos 45 anos. Então, de acordo com cada síndrome genética, a gente vai ter a sua prevenção. Por isso que é importante, mas isso vem cada vez mais sendo diagnosticado, por quê? Por causa dos métodos moleculares que a gente tem mais, a tecnologia molecular dentro da oncologia. Doutora, ou seja, para o ouvinte que nos acompanha agora, chamar atenção para a sua saúde, procurar essa ajuda, essa orientação para os exames de forma mais antecipada, se tem histórico na família. E esse histórico é o quê? O pai, a mãe, o irmão, tio, tia? A gente, na verdade, quando a gente vai fazer uma história profunda do ponto de vista hereditário, a gente conversa até primo de segundo grau e tio-avô. E às vezes a gente tem surpresas nessa parte da família, né? Às vezes não é uma primeiro grau a relação de parentesco, mas é uma informação importante. Então, quando a gente faz uma consulta de hereditariedade em oncologia, a gente fica 40 minutos conversando só sobre aquela família, estruturação da família e entendendo os casos, como que eles se repetem, se for o caso. E aí a gente vai solicitar diferentes técnicas diagnósticas pensando em diferentes genes, para daí tentar encontrar isso. Né? Então, quando a gente vai perguntar sobre a história da família, se a gente vai fazer mesmo pensando na hereditariedade, tem uma história bem mais ampla do que só pai e mãe. Mas, obviamente, né, Aline, eu tô dizendo que se a pessoa tem pai, mãe, irmão, já tá na cara ali que a gente precisa de um olhar muito mais aguçado para essa pessoa, para esse paciente, né? Muito bem. Conversamos com a doutora Lívia lá no HBB, na oportunidade da apresentação do No Mundo da Saúde. Hoje tivemos a oportunidade aqui para nossa audiência também. E domingo tem Parque Rosa a partir das 3. Isso. Que a gente vai falar mais sobre isso, né? Um momento também de estar no parque falando sobre. A gente agradece, doutora, sempre a tua parceria conosco. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu fico muito feliz. E desejo aí um bom restinho de semana e a gente se vê domingo, então. Até o domingo.